Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Manchete Podcast. No programa de hoje eu recebo aqui para um bate-papo a delegada, não deixa de ser delegada, Madeleine Deichmann, pré-candidata a prefeita de Campos, e a quem desde já agradeço pela participação. Obrigada, Arnaldo. É um prazer estar aqui com você na Manchete, agora sobre esse novo enfoque, né? Pois é, né, Madeleine? A gente estava falando aqui nos bastidores, mais de 10 anos que a gente se conhece, você quando delegada lá em São João da Barra, eu também Sim, começando na imprensa, sim. e desde então a gente sempre conversou bastante sobre segurança pública e agora vamos falar sobre política. Minha primeira pergunta para você, eu acho que foi o comentário que eu mais recebi no post que anunciou sua pré-candidatura a prefeito de Campos. Sim. Por que uma delegada com uma carreira consolidada vai agora entrar para a política, que na visão popular não é um campo muito limpo, digamos assim? Então eu queria ouvir de você o porquê. Eu recebi essa pergunta de várias pessoas quando a minha pré-candidatura foi anunciada. E algumas porque gostavam muito de mim, ficavam preocupadas, outras pessoas, né, porque veem a política com maus olhos, né? E eu acho que a população está decepcionada com os políticos em geral, com a política. Eu faço parte disso também. Eu sinto que existe uma mágoa. Eu via a política como pessoas que sempre queriam servir a elas mesmas, deixando as outras pessoas à margem das suas próprias dores. E assim, eu gosto de transformar, passo por onde eu passo, eu prego, né, a transformação. E eu não vou desistir da minha cidade. Esse é um grande desafio para mim. E sinto que tem outras pessoas que podem se unir a mim nesse caminho para transformar a política da nossa cidade. Você é pré-candidata pelo União Brasil, partido Sim, do deputado Rodrigo Bacelar, campista, presidente da Alerj, partido que se tornou uma grande potência eleitoralmente falando em sim. todo o estado do Rio de Janeiro. Como que se deu essa aproximação com o Bacelar? Isso é uma questão muito inusitada. E importante dizer isso aqui. O Rodrigo Bacelar conversando conosco, ele falou: vão pensar que eu sou realmente o grande estrategista político, que eu tirei essa carta, né, da cachola, esse coelho da cachola no último momento, mas não foi isso que aconteceu. É importante destacar aqui, e aqui é uma visão bem íntima da minha relação espiritual com Deus. Em março de 2022, eu tive um encontro extranatural, algo que eu nunca tinha vivido antes. E nesse encontro extranatural, de uma forma que talvez eu nem nunca mais vá viver, Deus, eu caí no chão e ali, através de cenas, Deus me mostrando que Ele já tinha me chamado para a política 2 vezes e eu não tinha aceitado. As 2 vezes em que eu fui chamada para a política foi em São João da Barra. Você até acompanhou Sim. na época uma vez e depois um outro grupo me procurou e eu não queria falar sobre isso. Então, nesse momento, né, vieram várias imagens me mostrando que eu já tinha, né, sido convocada, digamos assim, por Deus para aquele momento e falou: se você não aceitar, eu vou cortar o seu favor e vou chamar outra pessoa para assumir. Não é bem assim, né? Mas é a interpretação, a voz não é bem assim, mas é a interpretação daquilo que caiu. Foi um dia muito difícil na minha vida. Então foram 2 anos eu tratando da minha casa, tratando da minha família como mãe, né? Eu tive que assumir responsabilidades que estavam meio à deriva, né? Restabelecer, voltar para dentro de casa, reestruturar. Meus filhos muito pequenos na época. Hoje meus filhos já são pequenos, né? A Luísa Uhum. tem 6 anos e o Conrado tem 4. 2 anos atrás a diferença ainda era muito maior. E ali eu fui trabalhando a cabeça do meu marido, fui explicando para ele o que tinha acontecido, como é que é essa coisa de chamada. E ele bastante reticente. Só que chegou agora, às vésperas, né, do período que a gente precisa se filiar a algum partido. Na verdade, eu conheço o Rodrigo desde a minha adolescência, porque nós tivemos uma adolescência em comum, né, com um grupo de moleques ali, aquela coisa da época do pagode em Campos, então eu Sim. conhecia muito ele. Mas não, eu estava bem distante, né, de Rodrigo na Leste, fazendo, né, um trabalho brilhante lá. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a falar com o Cristiano, falei: meu amor, olha, esse período está chegando, a gente tem um limite para as coisas acontecerem. Na verdade, eu nem acreditava que eu ia entrar para a política como uma candidata a prefeita da nossa cidade de imediato. Eu achava que eu ia entrar para a política talvez como vice de alguém, para começar a dar os meus passos, porque eu sabia, ali naquele momento já não tinha mais como segurar essa questão. Eu já não conseguia segurar a questão do propósito que a gente fala. Você Sim. não consegue mais segurar. Você sabe que você tem que fazer, você tem que ser obediente a cumprir aquilo que Deus te chamou. E ali, Cristiano falou: olha, muito para minha cabeça, vamos pensar em alguém. E aí,
nós conseguimos, né, um amigo nos levou, vamos lá conversar com o Rodrigo, vamos ver o que ele acha, né? De repente tem alguma possibilidade de você entrar com alguma candidatura, ou verificar alguma coisa que você possa entrar. E, para minha surpresa, quando eu estive lá, só uma semana do meu nome ser propagado, né, lá no evento da União Brasil. Foi uma semana antes. Falei, Rodrigo, eu tenho interesse em entrar para política por conta desse chamado. Ele olhou para mim assim, você tá de brincadeira? Eu falei, não, não tô de brincadeira. É uma decisão que, né, são 2 anos que eu venho conversando com meu marido e eu tomei essa decisão. E é uma decisão que eu não tenho mais como voltar atrás. Nem que eu quisesse, eu não tenho mais como voltar atrás. E é definitivo, eu vou entrar. E aí, mas eu não sei como fazer. Se você conseguir me ajudar a pensar. Aí ele falou, olha, eu tenho. Seu nome já era, né, pesquisado, só eu nunca imaginei que você quisesse. Então, se você aceitar, nós vamos apoiar a sua candidatura para Prefeitura de Campos. Eu confesso que foi um impacto emocional. Naquele momento, eu não estava preparada para aquele convite. Eu fui ali e falei, vamos entrar. Já que eu tenho que entrar, vamos entrar para tentar tatear. E aí eu tive um tempo para tomar mais uma decisão com meu marido. Falei, olha, não era o que a gente esperava. Só que esse tempo agora é bem mais curto. É bem mais curto. Não era o que a gente... Ele falou, olha, a convenção do União Brasil já é na semana que vem e nós vamos fazer isso e acho que é a melhor forma de alavancar e mostrar, né, a sua pré-candidatura nesse evento. E aí eu sentei mais uma vez com o Cristiano e ele falou, olha, meu amor, eu não tenho mais como te segurar, eu sinto que eu sou uma âncora nisso que você entende como seu chamado, se é para ir, então vamos. E assim foi. O que eu chamo de chamado é porque, na verdade, não foi a política quem me chamou, fui eu quem me apresentou para a política. Eu estou muito decidida, porque é uma história de coragem, eu sei, mas eu sinto que eu tenho esse DNA de coragem em tudo aquilo que eu fiz. É uma história de transformação, que também faz parte da minha história, por onde eu passei, transformei na delegacia de São João da Barra. Você passou comigo lá naquela época, nós prendemos muitas pessoas. Chegou uma época que nós prendemos mais que a delegacia de homicídios da capital do Rio de Janeiro, de tantas pessoas que a gente conseguia prender. E não foi diferente na DEAN, nós conseguimos sair de 7º lugar para 1º lugar em 1 ano, nas 2 classificações mais importantes da unidade. Nós fomos parabenizados por isso. E ali eu falei, bom, eu vou pegar tudo isso que eu tenho, coragem, determinação, garra, e vou colocar nesse objetivo, que eu falo que não é meu necessariamente, mas eu me coloco à disposição daquilo que eu sinto no meu coração para fazer a diferença. Então, eu passei 16 anos prendendo, né, como delegada de polícia, e acho que agora eu vou passar um tempo libertando pessoas, que acho que é aquilo que faz parte do meu propósito. Madeleine, você, falando sobre tempo até, você se torna pré-candidata oficialmente ali naquele evento aí, em março, né? Pré-candidata naquele dia, sim. Em março, naquele evento, aí vem o período de janela partidária realmente que fechou no início de abril, são mais 4 meses para o início da campanha em si, em agosto. Né? Como se tornar mais conhecida da população de Campos? Claro que você já sai na frente de um pré-candidato novo, porque você tem essa vitrine que você acabou de citar agora, que é seu histórico enquanto delegada. Sim. Mas ainda assim, algumas pessoas que acompanham a política mais de longe, que não acompanham tanto o trabalho de polícia, que é mais aqui na área central de histórias de delegacias, talvez não te conheçam tanto. Isso. E as pesquisas internas devem mostrar para vocês esse caminho. Isso. Então, como alcançar? As pesquisas internas, como você disse, mostram coisas boas, porque eu não sou conhecida da grande maioria, principalmente nas áreas mais afastadas, o que a gente chama da pedra, né? A pedra já me conhece bastante pelos trabalhos envolvidos aqui na DEAN. Mas a gente sabe que nós temos muito trabalho pela frente e, como diz a velha política, a gente precisa andar, conhecer as pessoas. Esse foi um tempo, Arnaldo, de muitas reuniões, né? De conhecendo pessoas. Sabe o que eu fiquei mais feliz? E eu acho que eu tô muito feliz, eu nem imaginava que eu ia estar tão feliz nesse momento de pré-campanha, porque eu conheci tanta gente especial, tanta gente, porque quando você olha a política de fora, você já olha com aquela sensação que a maioria das pessoas tem, né, de que a política, as pessoas só querem ver o lado delas. E aí, quando eu comecei a conhecer várias pessoas com projetos muito legais. Então, eu tenho conversado com vereadores, conversado com pessoas que têm planos e projetos sérios para nossa cidade. E agora, daqui para frente, é andar, botar o pé no chão mesmo, falar com as pessoas, ir para essas localidades mais distantes,
para me tornar conhecida, né? E eu acho que a gente tem uma grande rejeição em Campos, né? Isso trazido em números. 129 mil pessoas não votaram nas últimas eleições. É um número muito substancial, demonstra bastante a rejeição que a gente tem hoje no atual cenário. E é claro, né, que faz parte da minha estratégia buscar esses votos de pessoas. E eu tenho ouvido muita gente falar que está muito animado. E eu sei que eu tenho muito que trabalhar, mas eu estou muito focada nessa vitória. Quais seriam os principais pontos? Nós não podemos falar ainda de programas de governo, porque ainda Sim, estamos num período pré-eleitoral, mas quais seriam exato. os pontos mais deficitários da cidade de Campos, no seu ponto de vista, que precisaria de uma intervenção melhor do próximo prefeito? Acho que os pontos é saúde, transporte, e principalmente a oferta de emprego para a nossa cidade. Nós estamos vendo aí que várias pessoas desempregadas, a nossa cidade não tem desenvolvimento econômico, uma cidade que está parada. A gente fala, né, que é a pobre cidade rica, ou rica cidade pobre, porque a gente tem um orçamento muito expansivo, mas na verdade a gente não vê a aplicação desses recursos na cidade como um todo. Então, nós vamos precisar atacar veementemente nessas áreas. Madeleine, você citou a questão da defesa da mulher e, obviamente, você como mulher e pré-candidata vai ser uma bandeira que você vai defender. E Campos vive ainda um momento muito ruim na política, que é o fato de não ter nenhuma mulher na Câmara de Campos. Você acha que essa eleição dá para mudar isso, ter mais espaço para as mulheres de fato na política de Campos? Exato, a gente precisa de mulheres de fato, né? Nós tivemos grandes problemas aí, mas a verdade é que essas mulheres precisam buscar o seu lugar de fala, principalmente na Câmara Legislativa, e eu creio que a minha entrada na política infere, né, no consciente coletivo das mulheres de que esse é o momento das mulheres. Então, eu acredito que a minha candidatura vai ajudar bastante para que essas mulheres se animem e não desistam. Sabe por quê, Arnaldo? Para uma mulher é sempre muito mais difícil. Porque ela tem que gerir a casa, né? Tem que cuidar dos filhos. E muitas vezes ela vai ter que fazer isso entrar na política, além do desafio pessoal, ela vai ter o desafio familiar. Então, essa mulher precisa ser incentivada. Eu acho que o meu papel vai ser fundamental para que essas candidaturas se fortaleçam e possam cumprir, né, a lei que está estabelecida e a lei eleitoral de cota para as mulheres. Em relação ao tabuleiro em si, né? Tem você como mulher, mas tem uma outra mulher que pode ou não ser candidata. Você também conhece da época que Sim, você foi delegado, que é a deputada Carla Machado. sim. A quem Você tem muito respeito, inclusive, né? Trabalhei ao lado dela, né, por muitos anos. Sim, sim. E você tem aí o prefeito Vladimir como pré-candidato à reeleição, o deputado Thiago Rangel, o ex-vereador Magal. Como que você está vendo esse cenário se arrumando numa disputa que você também está inserido? Eu acho que essa história de já ganhou é uma balela, né? A gente já sabe disso, não existe isso, já ganhou. Nós temos excelentes candidaturas que vão para a briga. A probabilidade é de que haja, de fato, um segundo turno. E eu creio, né? As pesquisas internas, elas mostram um bom retrato. Creio que eu serei essa segunda opositora, né, do primeiro colocado no segundo turno. O jogo está aberto, né? Não existe um resultado, né, do já ganhou, de um resultado previsto. Eu acho que teremos muitas surpresas daqui para frente até o final de outubro. Você citou a questão do voto conservador. Você se identifica hoje como uma pré-candidata desse nicho conservador? Você é mais como União Brasil, mais da área do centro ali? Qual aspecto ideológico você se definiria para essa eleição? A escolha do União Brasil é, de fato, uma excelente escolha, porque o União Brasil é esse partido que ele é de centro-direita, na verdade, o meu partido, só que ele conversa bem com todas as áreas. Eu acho que a política é conversar, a política é você entender, mas sem deixar, claro, as suas linhas ideológicas, né? Uma coisa é conversar, outra coisa é deixar suas linhas ideológicas. Eu sou uma mulher e sempre foi dito, todo mundo sabe, até pelas campanhas que eu levantei, eu sou uma mulher mais à direita e pretendo levar
né, essa linha à frente. Você acha que essa divisão ideológica nacional de direita e esquerda pode prevalecer na eleição municipal em Campos? Ou é uma coisa que é Eu totalmente acho diferente? que não, eu acho que está muito aberto, eu acho que essas duas polarizações são grandes representatividades no nosso país, tanto como pessoa, tanto de um líder quanto de outro, mas Campos tem uma política muito ímpar, né, do que se vê aqui, das rejeições, de grupos antigos, então eu acho que aqui nós temos um caminho próprio a seguir. E eu creio que o meu nome é leve, meu nome é novo, eu trago resultados comprovados, né, em todas as áreas que eu atuei e sinto que a população tem bastante credibilidade naquilo que eu faço. Então, daí para frente é trabalho mesmo, não tem muito o que fazer. O que ficou para trás, o que eu fiz para trás, não vai me levar mais adiante. É uma nova história. Eu tenho que fazer política agora. Até ontem eu fiz polícia, né? Então agora vou aprender bastante, estou aprendendo com muitas pessoas que me falam, né, sobre assuntos que eu nem imaginava, mas é essa a minha tarefa até o dia das eleições. É aprender, colocar em prática, caminhar, conhecer o povo, entender o que o povo quer. É muito importante ouvir nesse tempo e fazer bons programas, né, que é o que a gente está fazendo, já estudando para apresentar excelentes programas com soluções para a população de Campos. Madeleine, vamos falar um pouquinho da sua carreira enquanto delegada, que, como você mesmo disse aqui no início, ela dá uma pausa agora para essa Sim, experiência eleitoral. Se for exitosa, obviamente, uma pausa mais longa. Se não for exitosa, depois você retorna sim. ao seu posto de policial, como delegada, e eu já não sei onde você pode atuar, que aí a gente não pode fazer previsões aqui do que vai acontecer no futuro, né? Mas enfim, Nem penso nisso. Eu em- penso no dia de hoje. justamente. Enfim, mas eu sei que é difícil porque são muitos anos. Se a gente for falar de São João da Barra, de Quissamã, onde você já passou, Uhum. claro que cada lugar você deve trazer uma história diferente. Mas dá para falar um caso específico que tenha sido marcante para você nesse período em que você atuou como delegada? Olha, eu sempre falo de um caso muito marcante que aconteceu aqui na cidade de Campos. Eu estava como adjunta na 134 DP e me ligaram falando que um homem soro positivo lá na comunidade de Itapera, soro positivo, ele tinha matado a mulher a facas e a população, os policiais, eles queriam entrar para poder tentar tirar aquela situação ali, resolver aquela situação, mas o homem, ainda com vida, ele, com a faca suja de sangue, ameaçava atingir os policiais com aquele sangue contaminado. E aí eu fui acionada para o local, cheguei, a rua estava tomada de gente, a casa era nos fundos, a gente chama meia água, né? A cena era mais bárbara que você possa imaginar. Tinha teto, tinha sangue no teto, as vísceras, eu vou poupar, assim, mas as vísceras da mulher estavam para fora, ela já estava definitivamente morta, não havia que se falar em legítima defesa de terceiros, e esse homem se estocava na nossa frente, se autolesionava, assim, as vísceras dele já começaram a pular, e a população muito agressiva, querendo entrar, agressiva no sentido de querer invadir a casa. E aí os policiais olharam para mim, já não tinha mais o que fazer. A casa estava trancada, era toda de grade, então só tinham que esperar a minha decisão sobre o que seria feito ali. E então eu chego, foram 45 minutos tentando de negociação, tentando fazer com que ele largasse aquela faca. E eu sem colete, né, tive que esconder minha arma, assim, atrás da janela. Ele estava a uma distância um pouco mais do que você, só um pouco mais de mim. Ele poderia arremessar aquela faca, inclusive, na minha direção a qualquer momento. E ali eu já não tinha mais argumentos que pudessem, né? Desligamos a luz, fizemos tudo o que o protocolo de segurança dizia. E no final, foi um argumento, inclusive bíblico, né? Que me ajudou, eu pedi a ajuda de Deus, e ele falou: falei, olha, vocês fizeram um pacto de morte, que é o que ele dizia, que eles fizeram um pacto de morte, porque ambos eram soro positivos. E ali eu falei: olha, ela morreu, você matou a sua companheira. Ela vai para um lugar, né, que Deus vai guardar ela. Mas se você não deixar a equipe te socorrer, você provavelmente vai para um lugar muito diferente do dela, porque vai ser suicídio. E aí vocês não vão se encontrar. Esse foi o argumento assim que eu consegui na hora e foi o argumento que parece
ter convencido esse homem. Falei, então você joga sua faca aqui perto de mim agora, que os policiais vão entrar pela janela e a gente vai conseguir te socorrer. E aí foi que aconteceu assim, os policiais estavam já todos protegidos, né? E aí os paramédicos, os bombeiros já estavam dentro da casa. A ambulância foi encostada no corredor para que ele já entrasse, só que a população começou a sacudir a ambulância, eu dentro da ambulância com ele, as equipes abrindo espaço para poder a gente passar. A sensação que eu tinha que a ambulância ia ser tombada e que nós íamos ser lixados. Foi algo, assim, muito desafiador do ponto de vista emocional. Uhum. Eu passei por outras coisas bem pesadas do ponto de vista da minha própria vida estar em risco, mas emocionalmente foi um dos momentos mais desafiadores que eu vivi na minha carreira. Foi aqui na Tapera. E sob o ponto de vista do risco para minha vida, com certeza, foi lá no caso do Renato Machado, que depois eu fui de fato ameaçada, né? Havia um plano para me matar, escutas, dizendo que pessoas estavam me seguindo, que iam me matar naquela semana. Então houve intervenção da Polícia Civil, né, no âmbito estadual, para que eu ficasse andando de carro blindado, com segurança 24 horas. Então ali também foi muito desafiador para mim, porque de fato a minha vida ali estava em risco. Então, essas duas que eu podia ressaltar. Além, para finalizar, agora você perguntou um, eu respondi três, né? Mas é porque são muitos casos. Sim. Mas um caso muito que me emocionou também muito foi a libertação dessa mulher agora no dia 8 de março. Essa mulher que estava em cárcere privado há 21 dias. Então, quando nós tiramos essa mulher do cárcere, ela com o cabelo, né, raspado, o cabelo da mulher era muito bonito. Né? Ela é uma mulher bonita, mas você via que ela estava sorumbática, sabe? E aí eu conversando com aquela mulher e ela acreditando que ela estava em cárcere e que na verdade a culpa era dela. Então aquilo, levar aquela mulher, salvar aquela mulher no Dia Internacional da Mulher, foi algo que me trouxe muito orgulho da minha profissão. Madeleine, E Madeleine... perdão por ter falado Que três, você isso, não perguntou tem um, problema, sem problema. São histórias sempre É. interessantes. Agora, a Madeleine, pela Madeleine mesmo, quem é a Madeleine que as pessoas vão conhecer agora, para além da delegada? As pessoas agora vão me conhecer mais intimamente, né? Porque não tem como você fazer política sem que as pessoas comecem a te indagar essas coisas. E essa mulher mais, né, forte, que as pessoas costumavam me ver pelas telas, sempre apresentando uma ocorrência, uma prisão, mas agora elas vão conhecer mais o meu lado mãe. Como eu falo, principalmente depois dessa conversão, desse encontro que eu tive, eu me tornei uma mulher mais crente em Deus, e a partir nesses 2 anos, de 2022 a 2024, eu busquei entender um pouco mais da palavra de Deus, viver segundo, né, princípios que eram importantes para mim. Então, eu sou uma mulher que prezo a minha família acima de tudo, né, o meu casamento, os meus filhos. Tanto é que eu não tomei essa decisão 2 anos atrás de entrar na política, porque eu sabia que eu precisava organizar a minha casa, né, com bastante sabedoria. Vão perceber que eu continuo sendo essa mulher corajosa, né, porque eu acho que essa coragem ela é minha, ela é do DNA, ela vai ser utilizada em qualquer situação, qualquer missão que eu vá, ela vai continuar, essas características vão ser usadas. Garra, determinação. E certamente eu acho que esses anos como delegada me prepararam de alguma maneira para aquilo que está por vir. Porque eu sempre fui a audiências, coisas, né? Audiências emblemáticas com o judiciário, que já me preparou para o debate. Uhum. Então é algo que já é mais fácil para mim. Entrevista, nós sempre tivemos, né, esse contato com a imprensa. Então, coisas que naturalmente já eram mais fáceis para mim. E agora, o que eu vou precisar é aprender, né, sobre a cidade. Então, eu venho estudando sobre coisas que são importantes para a nossa cidade. É natural que você, né, sair 16 anos de um ambiente de política, você vai ter que se interessar por novos assuntos. E eu acho que o povo vai sentir a minha naturalidade, que é aquilo que eu sou, aquilo que eu falo e aquilo que eu acredito. E isso vai ser uma simbiose e vai ficar bem transparente para a população. Agora, você conhece Campos não só enquanto política, né? Você é realmente da cidade, Sim. conhece a cidade a fundo. Sim, eu sou nascida em Campos, né? Fui nascida aqui, eu sou filha de comerciante. Meu pai, ele tinha um abatedouro de frangos ali na Rua Doutor Beda.
meu pai faleceu, vai fazer 3 anos, mas ele é muito conhecido, seu Enos, ficou 30 anos ali vendendo frango. A minha família, todos os meus irmãos trabalharam ali, então desde 6 anos a gente ia para ali, ajudava a botar um franguinho no saco, dar um troquinho. Então, assim, essa coisa do trabalho sempre foi muito importante. Minha mãe também comerciante, eu venho de uma família de comerciantes. Faço a faculdade, porque meu pai sempre falou que ele não tinha dinheiro para deixar, então a minha herança era o estudo. Então ele sempre me incentivou muito a estudar. E quando eu quando eu saí da faculdade, eu fui para o Rio de Janeiro estudar. E porque a gente não tinha cursinho, então passei no meu primeiro concurso como delegada. Eu era a delegada mais nova de Polícia Civil na época, né, aos 26 anos. Fiquei 4 anos na capital, trabalhando em áreas conflagradas. E depois eu volto, em 2011. Então eu estou em Campos, voltei para a minha cidade desde 2011. E aqui continuei os meus trabalhos, que são mais conhecidos da sociedade. Madeleine, para a gente fechar esse bate-papo de hoje, já deixando um convite para uma próxima oportunidade, lá na frente, quando as convenções já definirem as candidaturas, Sim. nós estamos num momento ainda de muitas conversas e articulações. Chegou a ser especulado o ceramista Osiel Crespo como possível vice na sua chapa. Esse martelo já foi batido ou ainda está aberto? Não, esse martelo ele ainda está em aberto, mas realmente há essa conversa, essa aproximação com o Osiel, que eu acho, inclusive, um excelente nome, né? Porque é um homem com muita experiência, um homem que conhece toda a Baixada, né? Ele traz essa coisa do trabalho também, ele é muito reconhecido naquilo que ele faz, e seria uma excelente chapa. Mas a gente sabe que política, né? A gente tem ainda muitas construções a fazer, e eu acredito que mais para frente esse acordo será selado. Madeleine, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e reforço o convite para voltar aqui com a gente. Com certeza. A gente vai ter muito tempo até outubro, né? Então, com certeza, nós estaremos aqui, até principalmente para, no período eleitoral, a gente poder apresentar os nossos programas. Obrigado, Madeleine. E a você que nos acompanhou até aqui, fique ligado também nas nossas redes sociais. Até a próxima!